Nessa aula a gente vai aprender aqui a chamada matriz jacobiana e o jacobiano. Olha só, vamos começar logo direto aqui ao assunto. Seja essa função, eu tenho uma função aqui de x e y igual a x à segunda mais y à terceira e 2xy. Essa estrutura aqui, você tem que entender que você tem duas funções. Essa primeira função que eu posso chamar de f1 e essa função número 2 que eu vou chamar aqui de f2. Você pode anotar para facilitar o nosso bate-papo. O f1 é quem? É x à segunda mais y à terceira. E a minha função 2 é a função 2xy. E para achar o nosso jacobiano, é bem na boa, é bem na manha. Esse jacobiano, você vai fazer o seguinte. Você vai montar uma tabela, é uma matriz. A minha chamada matriz jacobiana é uma matriz, é uma tabela. E essa tabela você obtém ela na manha. Você vem aqui e coloque aí, por favor, a nossa jacobiana da minha função de duas variáveis aqui. Vou colocar uma barrinha bem aqui. É importante você lembrar que uma matriz, eu simbolizo ela por um colchete ou por um parêntese, tá bom? É você que decide. E é bem na manha. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar somente de derivadas parciais. Para você achar a matriz jacobiana, você vai pegar a sua primeira função, essa primeira função, e vai derivar ela em relação a x. Depois, em relação a y. Se tivesse z, em relação a z. Eu vou derivar a primeira função em relação a cada variável dela. Então, eu chego bem aqui e vou derivar essa função em relação a x. Derivada parcial. Derivada de x à segunda em relação a x será 2x. Aí você coloca 2x aqui, pegar uma caneta, coloque aí 2x. Derivada de y à terceira em relação a x não tem, zerote. Então, zerou aqui. Dá uma relaxada. O que é que eu faço agora, prof? Deriva f1 agora em relação a y. Em relação a y, derivada de x à segunda, zero. Derivada de y na terceira, 3 vai para frente, diminui uma unidade. Está aí, ó. Na boa, na boa, na boa. Agora eu vou pegar a minha segunda função, está aqui a segunda função, vou fazer o mesmo esquema. Vou derivar essa segunda função em relação a x, ó, derivada em relação a x, derivada de x é 1. 1 vezes 2 é 2, o y repete. Então, 2y, coloque aí. Por que o y não zera? Porque ele é número. 2 sai, o y sai, só deriva o x, que é 1. 1 vezes 2y. Agora eu vou derivar isso aqui em relação a y. Em relação a y, 2 sai, o x também vai sair, a derivada de y é 1. E dessa maneira, você acabou já tem aqui a sua matriz aí, jacobiana. Prof, é só isso? Sim. Quando perguntar quem é a sua matriz jacobiana, basta você lembrar das derivadas parciais. Derivada da primeira função em relação a x, em relação a y, primeira linha. E a segunda linha, você vai derivar a segunda função em relação a x, a y também. É importante você saber que, além de você conhecer a matriz jacobiana, seria legal você conhecer o que é o jacobiano. Se algum professor perguntar, obtenha o jacobiano, que é o meu exercício aqui, eu quero o determinante dessa matriz. E normalmente, quando se faz essa pergunta do jacobiano, a sua matriz é uma matriz quadrada. E nesse caso aqui eu tenho uma matriz 2 por 2. E eu me lembro lá do ensino médio, quando você quiser calcular o determinante de uma matriz, no caso 2 por 2, basta fazer o produto dos elementos da diagonal principal é essa diagonal caindo na sua direita, diagonal principal, menos os elementos aqui da diagonal secundária. É o produto. Eu estou te falando que o meu jacobiano, vou colocar aqui Jac só, simbolizar dessa maneira, vai ser diagonal principal, 2x, que multiplica 2x, o produto dos elementos da diagonal principal, menos diagonal secundária, que será 2y
vezes 3y na segunda. E aí você continua na manha essa conta aqui, ó. O nosso jacobiano, coloca aí, Jac, será, coloque dessa maneira. 2 vezes 2, 4. X vezes x, cuidado, viu? X ao quadrado, menos 2 vezes 3, 6. Y vezes y aqui a segunda, y a terceira. E dessa maneira você tem aqui o nosso jacobiano aí, que é apenas o determinante da matriz jacobiana. É importante você lembrar que esse jacobiano só é possível calcular quando você tem uma matriz quadrada. 2 por 2, 3 por 3, é que você vai ter aí o nosso determinante, que é o jacobiano. Só para ver se você entendeu, anote que eu estou voltando. Vamos agora obter o jacobiano dessa situação aqui, ó. Determine o jacobiano da mudança de variável cartesiana para polar. Quando tem lá integral dupla, por exemplo, e quer fazer uma mudança de variável para polar, a gente utiliza essa relação. X r cosseno θ, y r seno θ. Observe que aqui, no nosso contexto, é a nossa F1. A nossa F1 é r cosseno θ e aqui é a nossa F2. E um detalhe é que F1 depende das variáveis r e θ. Então aqui ó, tem uma variável r e θ. Né? Normalmente na questão anterior era x e y, tudo bem. Aqui r e θ, a ideia é a mesma. Qual é a ideia? Que eu vou derivar primeiro em relação a r e depois em relação a θ. É o mesmo esquema que são as nossas variáveis. Então, o meu x é o meu f1 e o meu y é a minha função número 2. Então, você segue a mesma ideia. Então, você vem aqui e vai montar a nossa matriz jacobiana, né, dessa, vou chamar de uma fzão aqui, de uma função. No caso, r θ são as variáveis que eu vou ter. Você vai montar a nossa tabela no seguinte esquema. Vamos derivar a minha primeira função, que é a x, que é a f1, em relação a r. Então, vem cá, vou derivar essa aqui em relação a r. Ajude o professor. Derivar esse cara em relação a r. Derivando em relação a r, o cosseno sai, que não tem r. Derivada de r é 1. Então, esse cara vai ser apenas cosseno θ. Então, você coloca bem aqui cosseno de θ. Show de bola? Agora eu vou derivar esse meu f1 em relação à minha outra variável, né, em relação a θ. Eu pego a minha primeira função, derivo em relação a r, já fiz. Vou derivar agora em relação a θ. Em relação a θ, o r sai e a derivada parcial do cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Então vai ficar assim, ó. O r saiu, coloque o r lá fora. R saiu, derivada do cosseno vai ser seno de θ. Então, esse esquema que você tem aí. Deixa eu fechar logo a nossa tabela, dá uma analisada aí, vê se você está pegando a ideia que é na manha. Então, eu peguei a minha primeira função, que é o x, que é o f1. Derivei em relação a r. E depois derivei em relação a θ. Agora, eu vou pegar a minha segunda função, y, que é a minha f2 aqui, vou fazer o mesmo esquema. Vou derivar em relação a r. A derivada de r é 1. O seno sai, né? Derivada de r é 1. Tá, tô derivando. Lembra assim, o r é como se fosse x, né? Derivada de x em relação a x, de r em relação a r é 1. Então não vai bugar nisso aí. Então, bem aqui eu tenho seno θ, que o seno saiu, derivada de r deu o número 1 aí. Agora eu vou derivar essa minha f2 em relação a θ. O r sai, derivada de seno é cosseno. R saiu, e aí você tem o cosseno de θ. Acabou, gente. Se a pergunta fosse aqui apenas quem é a nossa matriz jacobiana, está aqui a resposta. Essa é a matriz jacobiana. Agora, se eu quero saber o jacobiano, eu estou te perguntando um pouco mais além. O meu jacobiano aqui, eu estou te perguntando quem é o determinante dessa matriz jacobiana. E como essa jacobiana é de ordem 2,
duas linhas e duas colunas, para você achar o determinante dela, diagonal principal menos diagonal secundário, o produto dos elementos. Então, o meu jacobiano será diagonal principal, cosseno θ, que multiplica R cosseno θ, menos a diagonal secundária, seno θ, que multiplica menos R seno θ. O meu jacobiano, eu chamei de Jaque aqui, o meu jacobiano, ele será, bem aqui você coloca R, cosseno vezes cosseno é cosseno elevado aqui à segunda, cosseno vezes cosseno é cosseno elevado à segunda, menos com menos é mais, vai ficar R, porque a ordem dos fatores não altera, seno vezes seno é seno à segunda, e você coloca aqui o nosso jacobiano da seguinte maneira. Posso colocar o R em evidência e vai ficar uma fórmula famosa, que colocando R em evidência ficou seno à segunda, a ordem das parcelas não altera a soma, mais cosseno à segunda. E nessa hora você dá um pulo da cadeira e diz, Mura, eu sei que fórmula é essa. É a fórmula fundamental da trigonometria. Seno à segunda mais cosseno à segunda. Esse cara aqui é o número 1. Number 1. E aí, 1 vezes R é R. E aí eu tenho que o jacobiano vale R aqui. Eu só queria fazer uma observação. Quando a gente estuda lá a integral dupla, não sei se você já chegou nessa parte, quando a gente faz uma mudança de variável, no lugar do dA, que o dA, que é o diferencial da área, quando é uma região retangular, é dx dy. Quando você faz a troca para a coordenada polar, aparece uma situação assim, R, aparece um R, um dr e um dθ. É esse R que aparece aqui, um módulo, né? Um modo esse R aqui, um modo jacobiano, é esse cara que aparece aqui. Então, quando você tem lá que fazer uma mudança de coordenada cartesiana para polar, para resolver a integral dupla, na hora do dA você coloca, né, dx dy ou dx, né, dx dy ou dy dx. Mas quando você faz a troca para a coordenada polar, existe esse fator, a gente chama que é um fator de correção de área, que esse cara aqui é um módulo do jacobiano. Então guarda no seu coração que o jacobiano ele já vai aparecer aqui em integrais, né, dupla, integrais tripla, aparece aqui quando você faz uma mudança de variável. Espero ter te ajudado. Até a próxima. Rapidola! Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.